Muito bom dia! Trago verdades sobre a língua portuguesa, precisamente sobre acentuação gráfica. Este conteúdo é muito importante para você que vai prestar o concurso público de Tupanatinga. Então fica de olho. Gente, quando a gente vai falar sobre acentuação gráfica, a gente vai estudar um pouco da tonicidade das sílabas que pertencem a cada palavra. Presta bem atenção. Cada sílaba tem um tom, que seja um tom forte e um tom fraco. Mas um detalhe interessante é que só pode haver uma sílaba tônica em cada palavra. A palavra pode ser gigantesca, mas só pode existir uma sílaba tônica. Todas as demais são átonas, são fracas. E é por isso que só pode existir um acento gráfico na palavra. Uma palavra não pode ser formada, composta, escrita com dois acentos gráficos. Posteriormente, nós vamos diferenciar o que é acento e o que é sinal gráfico. Calma, que vem muita coisa interessante por aí. A gente vai devagarinho. Então, a palavra órgão, por exemplo, ela só tem um acento gráfico, que é o acento agudo. Você já ia dizer, não, tem dois, tem o tio também. O tio não é um acento. O tio é um sinal gráfico que indica a nasalização do som. Como se fosse, vai mostrar que ali tem um ditongo nasal. Presta atenção. Órgão. Então, é importante também que você já tenha um pouquinho de conhecimento sobre os encontros vocálicos, o que é um ditongo, um tritongo e um hiato, porque se você reconhece o que é um ditongo oral, um ditongo nasal, um ditongo crescente e decrescente, na acentuação das paroxítonas, você não terá dificuldade alguma em responder as questões. Para isso, eu tenho posts aqui nesta plataforma explicando detalhadamente sobre os encontros vocais, ok? Beijo e até já! Então eu quero que você entenda que existem 3 acentos gráficos. Grava muito bem. Só existem 3 acentos gráficos. O acento circunflexo, que é aquele que indica o som fechado de uma sílaba, como avô, por exemplo. O acento agudo, que indica o som aberto de uma palavra, como pé, sofá. E existe o acento grave, aquele famigerado e temido acento indicativo de crase. Nós não vamos falar sobre ele agora, porque eu acredito que isso deve ser uma aula bem específica. Nós vamos falar da questão da acentuação gráfica utilizando os acentos agudo e circunflexo. Mas eu quero que você entenda que a crase é um fenômeno linguístico, que é a união de duas letras iguais. Por isso que é interessante que você compreenda o básico, o mínimo, o essencial das classes de palavras. E eu acredito que você que já vem estudando já tem essa habilidade aí. Veja bem, a crase, eu não vou dar aula de crase, só vou dar uma regra geral. O fenômeno da crase acontece com a fusão de duas letras idênticas, nesta ordem: preposição mais artigo, preposição a mais artigo a, ou preposição a com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Vou te dar um exemplo aqui na escrita desse vídeo, tá? Deste vídeo. Eu só quero que você saiba que existem várias regras e que nós não vamos nos ater a elas agora, tá? Mas é o básico que eu quero que você... Ah, que bom, que a gente não vai estudar a crase agora. Mas o que eu quero que você entenda é a diferença entre sinal e acento. Quero que você saiba que o sinal, ele modifica o som, o tom de qualquer sílaba, ele é muito importante. E o tio, que é um sinal gráfico,
e que é um sinal que marca a nasalização de uma sílaba, como pão, mãe, etc. Ele substitui o acento, ele pode substituir o acento caso os dois recaiam, tanto o acento quanto o sinal, recaiam na mesma sílaba tônica. Por exemplo, a palavra irmã. Irmã. O mã é o tônico, é a sílaba tônica. E o tio aí vai fazer o papel do acento e não do sinal. E do sinal e do acento ao mesmo tempo. Então, chegou a hora. Regra geral da acentuação gráfica. Presta muito atenção. Vamos que vamos. Você já deve saber o que é um monossílabo tônico. Uma palavra monossílaba é aquela composta por apenas uma sílaba. E tônica porque é forte, tem um som forte. Por isso vai receber acento em algumas ocasiões. Preste atenção na regra geral. Regra geral, acentue todos os monossílabos tônicos terminados pelas letrinhas A, E e O, pelas 3 vogais A, E, O. É muito simples de memorizar, você não vai errar. Monossílabo tônico terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, recebem acento. Os demais não recebem acento. Então, pá, pé, pó, recebe